Muitas pessoas desejam ter um casamento feliz, mas a pergunta é: o quanto eu estou disposto a trabalhar para que esse casamento se torne agradável? Eu converso com muitas pessoas e a maioria delas estão casadas já há um bom tempo, mas eu percebo pela fala, pelo relacionamento de cada uma delas que estão casadas há muito tempo, mas estão insatisfeitas com o relacionamento. E geralmente a culpa é sempre do outro. Se eu converso com as esposas, a culpa é do marido. Se eu converso com os maridos, a culpa é da esposa. Geralmente, o culpado é o outro, é o cônjuge, nunca eles mesmos. E existe ali aquela infelicidade. Então, eles estão casados há um bom tempo, talvez já tenham até filhos desse relacionamento, mas eles estão infelizes. Eu estou aqui para falar com você sobre essa instituição tão maravilhosa que Deus criou, que é o casamento. E de uma maneira bem rápida eu quero pontuar algumas coisas aqui para vocês. Fica comigo até o final, tenho certeza que você vai sair daqui edificado mais uma vez. Muitos desejam ter um casamento feliz, mas o que eu estou disposto a fazer para ter felicidade dentro desse meu casamento? Honestamente, eu não sei se você pensa da mesma forma que eu, mas se não for para mim viver o máximo de uma relação, eu prefiro não entrar num relacionamento. Se não for para mim ter uma amizade top, eu nem entro, nem começo. E eu tenho levado esse tipo de pensamento para o meu relacionamento com meu esposo. Só que eu percebi, nesses 10 anos de casado, que o casamento ele deve ser constantemente regado. Constantemente, esse relacionamento ele deve ser cuidado. E ambas as partes são importantes. A palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, se Deus não estiver em primeiro lugar no seu casamento, dificilmente você vai ser feliz. Sabe por quê? Porque o nosso cônjuge, o seu cônjuge, falando para você, o seu cônjuge nunca será uma pessoa perfeita. E se você não compreender isso, você vai viver uma vida de cobrança em cima do outro. Quando você começa a colocar Deus como prioridade da sua própria vida, você começa a perceber que perfeito é só Deus. Seu cônjuge não é perfeito, você não é uma pessoa perfeita, só Deus é perfeito. E se Deus não estiver no centro desse casamento, como prioridade nesse relacionamento, talvez o casamento vai durar até muitos anos, até 50, 60 anos, mas vai ser infeliz. Tá me entendendo? Então, se você quer ter um casamento feliz, o primeiro passo, colocar Deus como prioridade. Ah, mas o meu cônjuge não tá nem para Deus. Não importa, coloque você, Deus, como prioridade. E através da sua posição, o Espírito Santo vai trabalhar no coração do seu cônjuge. Segunda coisa, respeito. Você precisa respeitar a individualidade do seu cônjuge. Eu conheço muitas pessoas que ficam o tempo todo tentando mudar a outra pessoa. Eu já tentei mudar o meu marido muitas vezes e deu tudo errado. Você desgasta o seu relacionamento quando você fica tentando mudar o outro. Primeiro, Deus quer mudar você. E através da sua mudança, o outro vai ser impactado. Tá entendendo? Então tudo começa com você e não com o outro. E se você não respeitar a individualidade do outro, o outro como pessoa dentro do seu casamento, respeitar as vontades do outro, os sonhos do outro, respeitar os limites do outro, você vai viver um casamento de tristeza, de insatisfação, porque você vai viver o tempo inteiro cobrando e culpando o outro, pelo outro ser ele mesmo, tá entendendo? Terceiro, companheirismo. Eu vejo muitas pessoas entrando num casamento onde elas querem continuar vivendo a vida de solteiros dentro do casamento. E eu já quero de cara falar para vocês, não funciona. Isso não funciona. Você pode até tentar, porque agora você pega o gancho, né, da individualidade. Ah, eu sou individual, tenho as minhas amigas, meu marido tem uns amigos dele e tal. E aí todo mundo fica só saindo sozinho o tempo todo. Não traz aquele companheirismo para dentro do casamento, tem aquela individualidade maligna, sabe aquela individualidade maligna? Ah, meu dinheiro é meu dinheiro. Ah, seu dinheiro é seu dinheiro. Ah, não vem pegar aqui nisso aqui não, que isso aqui é meu.
Ah, isso aqui é seu. Separando uma individualidade maligna também dentro do relacionamento. Se o casamento não tiver companheirismo, você vai viver infeliz. Então você precisa olhar para o seu cônjuge como seu melhor amigo. Aquele que tem acesso não só à sua intimidade física, mas à sua intimidade emocional. Ah, fulano, mas você está falando isso para mim, Letícia, porque você não conhece meu cônjuge. Pensa numa pessoa complicada. Eu volto a dizer, o primeiro a mudar deve ser você e não o outro. Então, se o seu cônjuge não está tratando você como um companheiro, comece a ser companheiro dessa pessoa. Comece a ser amigo, comece a estar junto, sabe? Esteja junto, esteja realmente junto para o que der e vier. Se não tiver companheirismo no casamento, você vai viver infeliz. Então, o companheirismo ele é fundamental num casamento. Quarto, fidelidade. Esse aqui é um ponto que deveria ter vindo lá no comecinho, mas eu coloquei ele aqui para trazer uma lembrança para você. Eu vejo fidelidade da seguinte maneira: ela deve ser o básico. Fidelidade deve ser o básico de um relacionamento, de um casamento feliz. Eu sei que hoje nós vivemos numa era onde fidelidade passou a ser algo secundário. Tipo assim, o fulano ele é bonito, ele tem dinheiro, ele tem um trabalho abençoado, ele é um homem de Deus. Mas ele me trai de vez em quando, então assim, mas eu tenho que aprender a perdoar, porque todo mundo erra. Afinal de contas, todo mundo é carne, a carne é fraca, né? E aqui eu não falo só sobre a traição física, eu falo sobre a traição emocional também. Que às vezes o seu cônjuge ou você, na realidade eu vou chamar a atenção mais para você. Talvez você tenha um laço emocional com algum amigo ou com alguma amiga que você não tem com seu cônjuge. Ou talvez o acesso do seu celular é limitado. Então tem senha para todo lado e o outro nunca tem acesso. E eu sei que o mundo fala que tudo isso é normal. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser fiéis. Ser fiéis. Então a fidelidade, ela é primordial para você ter felicidade no seu casamento. Então comece você a estabelecer os limites. Seja fiel no seu coração, seja fiel nos seus pensamentos, seja fiel fisicamente. Mantenha o caminho aberto para que Deus venha trabalhar no seu casamento. Quinto, compromisso. Sabe, no momento em que nós fazemos uma aliança ali naquele altar, aqui eu não estou falando para quem é amasiado, viu, gente? Eu estou falando de casamento. Casamento. No momento em que você vai ali e estabelece uma união, faz uma aliança com aquela pessoa, você faz um compromisso diante dos homens e diante de Deus de honrar essa aliança até que a morte os separe. E eu vejo pessoas dentro de um casamento, porque se casaram, óbvio, né? Tá dentro do casamento porque se casou e ali tá os filhos e tudo mais, mas eles estão completamente descompromissados com o casamento. E sem compromisso, não existe alegria, não existe felicidade. Eu te pergunto, o quanto você está comprometido com seu cônjuge? O quanto você está comprometido? O quanto? Porque a palavra de Deus diz que deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Seu casamento deve ser prioridade na sua vida. E Deus deve ser o centro desse casamento. E o compromisso é o que vai manter a aliança feita naquele altar. Porque se você é uma pessoa compromissada dentro do seu casamento, você vai estar constantemente executando tudo isso, todos os pontos que eu falei anteriormente. E você também vai estar cuidando diariamente das pequenas coisas para que esse casamento permaneça um casamento feliz até a eternidade. No momento em que você bagunça as coisas e coloca qualquer outro compromisso acima de Deus, acima da vontade de Deus para o seu casamento, isso aí dá tudo errado. Porque o mandamento de Deus para o homem, para a mulher, dentro de um casamento, é que o casamento deve ser prioritário.
E você tem que estar compromissado com essa pessoa que você casou. Então não adianta você querer ser um bom marido, uma boa esposa, somente nos bons momentos. Mas você também precisa fazer isso. Oi! Oi, meu amor. A tia tá gravando um vídeo, tá? Tá bom? Ixi, ganhou umas bolinhas? Gracinha. Depois nós conversa, tá? Beijo. O que eu tava falando? Então, seu casamento ele deve ser prioridade. E você tem que estar comprometido com essa pessoa que está aí do seu lado. Então, é na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Mas no primeiro vendaval você quer pular fora? No primeiro problema que aparece, não, nossa, parece que não era essa pessoa que eu queria. Aí vive aquela infelicidade. Eu tô aqui para dizer para você, Deus não tem um casamento infeliz pro ser humano. Não. Mas o Senhor também não vai descer lá do céu e vai vir cuidar do seu casamento, tá entendendo? Quem cuida do casamento somos eu e você. Eu cuido do meu casamento com meu esposo, ele faz a parte dele, e você cuida do seu casamento com a sua esposa ou com o seu esposo, e ele faz a parte dele, tá entendendo? Cada um faz a sua parte, e assim um casamento feliz é estabelecido. Amém? Glória a Deus! Se você gostou dessa palavra, deixe o seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu like, não se esqueça. E compartilhe essa palavra com seus amigos, tá bom? Deus abençoe.